Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A palavra que nos vai ajudar na caminhada desta semana é despertar. Despertar é recomeçar. É deixar-se tocar pela novidade de Deus que sempre chama. Despertar é abrir os olhos à vida que renasce, ao amor que insiste, à esperança que brota mesmo depois da noite. É descobrir que Deus nunca deixou de caminhar connosco. Daniel, nós te recebemos com grande alegria na comunidade cristã. O nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso, eu, teus pais e padrinhos, te marcamos agora com o sinal do Cristo Salvador.
Irmãos e irmãs, dentro da oitava do Natal, como se fosse o dia de Natal, celebramos a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Há dois pontos essenciais importantes para as famílias de hoje que nos transmitem a família de Nazaré: o diálogo e a escuta. Abertos ao diálogo e à escuta, abrindo o nosso coração, coloquemo-nos diante do altar do Senhor e supliquemos a sua misericórdia. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, e na terra paz aos homens que ama o Senhor. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens que amam o Senhor. Nós imensa glória, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, vos damos graças, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai,
Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens que amam o Senhor. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, perdoai a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, Tende piedade de nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens que amam o Senhor. Vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens que amam o Senhor. Oremos. Senhor Pai Santo, que na Sagrada Família nos deste um modelo de vida, concedei que, imitando as suas virtudes familiares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos na vossa casa para gozarmos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Ben-Sirá. Deus quis honrar os pais nos filhos
e firma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro. Quem honra sua mãe. Quem honra o pai encontrará a alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá longa vida, e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai, e não o desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sê indulgente para com ele, e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade para com teu pai nunca será esquecida, e converter-se-á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Feliz de ti que temas o Senhor e andas nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos. Serás feliz e tudo te correrá bem. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Tua esposa será como videira fecunda, no íntimo do teu lar. Teus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e prediletos, revestivos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se alguém tiver razão de queixa contra o outro, tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo. E vivei em ação de graças. Habite em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria. E com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de os magos partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e ficou lá até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois aqueles que atentavam contra a vida do menino já morreram. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas, quando ouvi dizer que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve receio de ir para lá. E, avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora anunciado pelos profetas: há de chamar-se Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia.
Caríssimos irmãos e amigos, dentro da oitava do Natal, como se fosse o próprio dia de Natal, celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. O Papa São João Paulo II, na sua exortação apostólica sobre a família, dizia que ela é de facto uma referência para toda a família humana. De facto, Jesus, à semelhança de todos nós, quis nascer no meio de uma família humana, tendo José, seu pai, como pai adotivo, e Maria como sua mãe legítima. Aprendeu, junto de José, a profissão de carpinteiro. E José, dedicado à sua profissão, como garantia do sustento à família, da proteção que lhe era devida, e ao mesmo tempo procurando zelar pela vida daquele menino, ele deixa esta referência para todo o Pai existente sobre a face da terra. E Maria, nas suas funções domésticas, como toda a mulher, dedicada à sua casa, aos afazeres da casa, à família, àquela criança recém-nascida, vai desempenhando também essas funções, com amor, com carinho, com ternura, com bondade, e sempre com aquele sentido maternal que ela tinha dentro do seu coração. Olhar para a Sagrada Família de Nazaré, olhar as virtudes que acompanharam essa família, contemplamos dois pontos essenciais: o diálogo e a escuta. Diálogo que se fez sentir de todas as partes, tanto da parte de José e de Maria, como também do próprio menino, à medida que ia crescendo. Mas também o sentido da escuta, como nós podemos presenciar no episódio, quando aos 12 anos ele ficou em Jerusalém, entre os doutores da lei, a ouvi-los e também a falar com eles. Em que Maria, quando lá chegou, ela vai se deparar com este cenário e não vai apontar o dedo, nem julgá-lo, antes pelo contrário, apenas dizer: filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus escuta primeiramente esse desabafo da parte de Maria. Mas também, logo de seguida, José e Maria são convidados à escuta daquilo que Jesus diz, mesmo sem compreenderem o significado daquelas palavras. Jesus respondeu: não sabias que devia estar ocupado com as coisas do meu Pai? E mesmo sem compreenderem naquela escuta, vão guardar tudo aquilo dentro do seu coração. E vão procurar o sentido, o significado daquelas palavras para a vida. Irmãos e irmãs, toda a liturgia da palavra desta festa da Sagrada Família convida-nos a refletir sobre alguns pontos que são fundamentais para uma boa organização familiar, como também para o crescimento em busca da perfeição. Jesus bem será o autor da primeira leitura. Ele mostra-nos como deve ser o comportamento dos filhos em relação aos seus pais. Honrar, respeitar a figura do pai e da mãe. Um pai e uma mãe que exercem responsavelmente a missão que Deus lhes confiou, não podem de maneira alguma ficar no esquecimento, no abandono, como se já não fossem necessários.
É preciso respeitar a figura do pai e da mãe até ao fim, até ao último momento da sua caminhada neste mundo. E isto é um sinal também de gratidão, de agradecimento, pois muito que eles fazem, muito que eles fizeram por nós, para o nosso bem-estar, como fez José, como fez Maria. Fizeram o melhor para nós, dedicaram-se a tempo inteiro à nossa pessoa. O sentido da gratidão e do reconhecimento é fundamental para que eles não caiam naquela tentação de uma lamentação que tantas e tantas vezes faz-se ouvir nos lares, nos asilos e até nas próprias casas. Eu já estou há mais neste mundo. Porque é que Deus não se lembra de mim e me chama para a eternidade? Algo provocou esse tipo de comportamento da parte deles. Talvez não tiveram aquele cuidado, aquela atenção que deveriam ter da parte dos filhos. Um pai e uma mãe que se sentem verdadeiramente amados, respeitados. Um pai e uma mãe que sentem a gratidão, o agradecimento da parte dos filhos. Não pedem a hora da morte. Sentem a alegria de estar em companhia dos seus filhos. Lhes são queridos e que sempre foram e continuarão sendo queridos dentro dos seus corações. Não queiramos cair na tentação da história de uma família em que o pai, ao ficar viúvo, teve que ir morar juntamente com o seu filho, a nora e o neto. E quantas vezes, já com a idade avançada, trêmulo devido a Parkinson, ele deixava derramar sobre a mesa a sopa que comia. E a nora ficava indignada com aquela atitude da parte do sogro, sem compreender que já era fruto da idade e da doença que ele tinha. Até que certo dia, ela chega perto do filho e diz-lhe: olha, teu pai não tem condições de continuar aqui na mesa. Todas as vezes que ele vem aqui tomar a refeição, suja a toalha toda. Vamos colocar uma mesinha lá na cozinha. E ele há de comer então sozinho lá. E não lhe deram um prato de louça, mas sim um prato feito de madeira, para que quando caísse aquele prato não se partisse. E quantas vezes o neto olhava para a mesa do avô lá na cozinha, vendo que as lágrimas caíam dos seus olhos, sentiu-se de tal maneira comovido com aquela cena, que um dia resolveu, quando depois de sentar à mesa, levantou-se, foi ao encontro do avô, levou consigo um pedaço de madeira e começou a escavar aquela madeira. Até que o pai foi ao encontro dele e disse-lhe: filho, o teu lugar é lá na mesa, o lugar do avô é aqui. E o que é que estás fazendo nessa madeira? E ela respondeu para o pai: estou fazendo um prato de madeira, para que quando chegares à idade do meu avô, eu poder também entregar-te este prato. Irmãos, o respeito, o amor, a gratidão para com os pais deve ser a tempo inteiro, até ao fim. Até porque, nesse respeito, obtemos o perdão dos pecados, como nós escutamos na primeira leitura. E ainda, lembra Jesus bem ensinará que não devemos provocar desgostos na vida dos pais. Quando haver o maior desgosto que um pai possa ter, uma mãe, é de facto serem abandonados, esquecidos, ignorados até dos próprios filhos. É um desgosto que os marca profundamente dentro dos seus corações. Por exemplo, São Paulo também na segunda leitura, convidando-nos ao sentido da família. Ele mostra-nos como deve ser a relação do esposo com a esposa e vice-versa. Uma relação que parte
a partir do diálogo de ambas as partes, mas um diálogo pacífico, não um diálogo que revele a autoridade confundida, o autoritarismo, em que um quer sobrepor-se ao outro e acabam por cair na discussão. A discussão não constrói, destrói. A discussão não educa, deseduca. A discussão não promove o sentido da pertença à família, mas desagrega a família. É preciso termos diálogo pacífico, diálogo franco, sem dúvida, mas um diálogo pacífico para que ele construa uma família de tal maneira unida que, através do diálogo, vá em busca de uma resposta para as dificuldades, os problemas que vai encontrando no seu dia-a-dia. Como é bom também os filhos verem nos pais esse diálogo pacífico, que não alteram o tom de voz, mas procuram se entender de maneira serena e dialogante. Como é importante os filhos compreenderam que é nessa escola que se aprende os verdadeiros valores para a vida. Mas também é importante que haja o diálogo dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Haja também o momento de saber escutar. Os filhos saberem escutar os pais também terem capacidade de escutar os filhos. Porque é nessa escuta e nesse diálogo que se estabelece o verdadeiro vínculo de unidade. Irmãos, a Sagrada Família de Nazaré, ela deixa-nos este grande exemplo do diálogo e da escuta. Dizia o Papa Francisco, na última festa da Sagrada Família do ano passado, é bom estar juntos para conversar. Isso pode resolver muitos problemas e, acima de tudo, une as gerações. Pais conversando com os filhos, netos conversando com os avós. Nunca ficar fechados em si mesmos. Ou, pior ainda, com um telemóvel nas mãos. O diálogo é bom e faz crescer, dizia o Papa. E dizia em outra meditação ou reflexão que o lugar ideal para esse diálogo é quando estão à mesa. E que naquela hora, de facto, não deveriam ter o telemóvel consigo. Ter pelo menos aquela hora para se olharem, olhos nos olhos, dialogarem frente a frente uns com os outros, para poderem crescer na sua vida. Procuremos, nesta festa da Sagrada Família, valorizar o diálogo pacífico em nossas famílias. Toda a forma de violência doméstica deve ser combatida. Toda a arrogância, toda a prepotência humana deve ser eliminada. Todo e qualquer tipo de irresponsabilidade na missão que é confiada, tanto aos pais quanto aos filhos, deve ser, de facto, vencida. Procuremos caminhar com o mesmo espírito de Jesus, Maria e de José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, de enviar só um do vosso Filho, para expulsar de nós o poder de Satanás e espírito do mal, e transferir o homem apartado às trevas para o reino admirável da vossa luz. Humildemente nos pedimos que esta criança, libertada da mancha original, se torne morada do Espírito Santo e tempo da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco que reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. O Cristo Salvador te conceda a sua força, que ela penetre a tua vida como as glórias do teu peito. Caríssimos pais, padrinhos, irmãos e irmãs, o sacramento do batismo da criança por vós apresentada vai receber o amor de Deus e uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Procurai educá-la de tal modo na fé que essa vida divina seja defendida do pecado que nos cerca e nada cresça de dia para dia. Se guiados pela fé, estáis preparados para assumir esta petição, recordai o vosso batismo. Renunciai agora de novo ao pecado e confessai a vossa fé em Jesus Cristo e a fé da Igreja, na qual as crianças estão batizadas. Dizei depois: renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, que ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja. Nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pais, quereis, portanto, Daniel, seja batizado na fé da Igreja, e todos convosco acabamos de professar. Daniel, ele batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que libertou do pecado e te deu uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo, unge-te com o crisma da salvação, para que, reunido ao seu povo, permaneças eternamente, membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei.
Daniel, tu nasceste de novo e te revestiste de Cristo. Por isso traz esta veste branca. Teus pais e padrinhos te ajudem, com o seu exemplo e com a sua vida, a mantê-la pura até a vida eterna. Amém. Recebe a luz de Cristo. Pais e padrinhos, esta luz nos é entregue para que a alimenteis. Por isso esforçai-vos para que esta criança caminhe na vida iluminada por Cristo e possa, com todos os santos, ir ao seu encontro quando ele vier na sua glória. Amém. Daniel, o Cristo Jesus que fez os surdos ouvir e os mudos falar, conceda logo a alegria de ouvir a sua palavra e a proclamar na tua língua. E neste domingo da Sagrada Família, este menino, deveria ser o ministro, não é? Recebeu o sacramento do batismo e, através deste sacramento, tornou-se, de facto, através de Jesus Cristo, Filho de Deus, um cristão para seguir e imitar Jesus, um membro da Igreja. Vamos acolher com a salva de Paulo. Caríssimos irmãos e irmãs, em união com a família de Nazaré, elevemos ao Pai Celeste as nossas orações para que proteja todas as famílias do mundo, dizendo com alegria: protegei, Senhor, todas as famílias. Para que na Igreja cresça o clima de família, de paz, de mansidão e de bondade, que Jesus experimentou na casa de Nazaré, oramos, irmãos. Protegei, Senhor, todas as famílias. Para que em toda a parte se respeite a instituição familiar, na sua natureza e dignidade, oramos, irmãos. Protegei, Senhor, todas as famílias. Para que em todas as famílias do mundo os seus membros saibam perdoar-se mutuamente. Se algum tiver razões de queixa contra outro, oramos, irmãos. Protegei, Senhor, todas as famílias. Para que a luz de Cristo ilumine os casais novos, reanime os que arrefeceram no amor e brilhe como o sol sobre os que se amam, oramos, irmãos. Protegei, Senhor, todas as famílias. Para que todos os lares da nossa paróquia sejam escolas onde se aprenda a imitar a família de Jesus, de Maria e de José, oramos, irmãos. Protegei, Senhor, todas as famílias. Pai de misericórdia, escutai as nossas orações e as orações desta família paroquial de Nossa Senhora da Luz. E renovai em cada lar o ambiente de abertura à vossa voz e à ação de graças, de louvor e de compreensão que se vivia na família de Nazaré. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus, pelo pão para que nós somos enviados, pela terra que Deus trabalha no mundo, e por nós vai tornar pão de vida e vinda salvação para o Senhor.
Oremos. Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de reconciliação, que humildemente vos suplicamos, pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e de São José, que confirmeis as nossas famílias na vossa graça e na vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para contemplando a Deus visível aos nossos olhos, sejamos arrebatados no amor do que é invisível. Por isso, os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Céus e terra cantam teu imenso amor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. E bendito seja Cristo Salvador, que em teu nome veio ser humilde em corpo. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente nós vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo a que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que durante a sua vida procuraram amar Cristo e seus irmãos, e agora cantam eternamente os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos cantar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja hoje e sempre convosco. Do diálogo e da escuta surge a paz verdadeira. Saudemo-nos na paz e no amor de Cristo. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós, Senhor. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a graça na vossa paz. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que nele tenhamos a vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Pai de misericórdia, que nos alimentaste neste divino sacramento, dai-nos a graça de imitar continuamente os exemplos da Sagrada Família, para que depois das provações desta vida vivamos na sua companhia por toda a eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Na próxima terça-feira, dia 30, às 19h30, teremos a reunião da Joanaria. Antecipou-se da quarta para a quinta, porque quarta já é o último dia do ano. É claro que as pessoas querem ir para a avenida, ou para o Coliseu, ou vamos lembrar. Já fica nessa mente, o Réveillon. Então, onde quiserem passar o Réveillon. Então, para evitar que de facto fiquem sem a reunião da Joanaria, será na terça-feira, às 19h30. No dia 31, eu havia anunciado que seria às 19 horas a missa com Tedeum. Mas a nossa estimada Carolina Pimentel, que é responsável do grupo rural dos jovens lá em São Vicente Ferreira, ela pediu-me se era possível, em vez de ser às 20h30, corria o risco de cantar sozinho, e a cantar sozinho a igreja podia ajudar o pessoal, então lá vai ser às 18 horas e aqui às 19h30. Em vez de ser às 19 horas, será às 19h30 a missa com Tadeu. Depois da missa temos tempo para a avenida, para o Coliseu, para as casas, onde a gente se sinta bem, vivemos a passagem do ano 2025 para 2026. Dia 1 de janeiro,
teremos a missa nos apelidos às 10h30 e ao meio-dia, e às 11h30, aqui na nossa igreja paroquial. No dia 3 de janeiro, sábado, às 14 horas, iremos visitar os doentes, juntamente com os jovens, levando-lhes o menino Jesus para beijarem a Sagrada Comunhão. E às 18h30 teremos a Eucaristia. No dia 4 de janeiro, a missa será a missa da Epifania do Senhor ao meio-dia. E agora vamos receber a bênção própria das famílias. Para esta bênção também queremos lembrar aqueles que estão doentes, para que a Sagrada Família de Nazaré possa interceder por eles. Sagrada Família de Nazaré, fazei das nossas famílias lugar de comunhão e de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, nunca mais haja episódios de violência, rejeição e divisão nas famílias. E quem foi ferido ou escandalizado seja prontamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, ajuda-nos a todos a perceber a natureza sagrada e inviolável da família, de sua beleza no plano de Deus. Irai depois abençoar as nossas famílias e conceder-nos a graça do diálogo pacífico e da escuta. Nós vos pedimos por Cristo, na unidade do Espírito Santo de todos os séculos dos séculos. O Senhor está convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz o Senhor vos acompanhe. Continuação com as festas até o dia 1 de janeiro, a oitava de Natal, a ser hora de desejarmos boas festas uns aos outros. E agora, já de seguida, vamos dar a beijar o ministro. Anjos e pastores
Amen.